Sobre essa questão de veto, nos 4 anos do governo Paulo Hartung, a maioria absoluta se a maioria é absoluta, dos projetos dos deputados sempre foram vetados. E uma coisa que eu sempre disse, e dizia isso constantemente na outra legislatura, eu nunca fiz oposição ao governo Hartung, oposição por oposição, os meus posicionamentos sempre foram muito bem fundamentados, eu sempre me norteei por aquilo que são as minhas obrigações constitucionais e como representantes da sociedade. E me mantenho da mesma forma. Eu acho que os projetos que são apresentados nesta casa, então, nós precisamos ter um cuidado muito maior na aprovação. Não deveríamos aprovar um projeto em que a gente desconfie que ele não é constitucional ou que ele tenha vício de iniciativa ou com qualquer outro problema, porque isso dá a impressão, então, que nós não sabemos legislar. Porque se um projeto passa por essa casa, passa pelas comissões, claro que nem sempre é com o parecer da Procuradoria, porque muitas vezes o parecer da Procuradoria da própria Assembleia é derrubado pelo plenário. Mas não é possível que os deputados e as comissões sejam tão ingênuos na hora de legislar, porque é isso que fica parecendo. Nós aprovamos nas comissões, aprovamos no plenário e depois aceitamos o veto do governo, que é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, a Procuradoria do Estado é que tem razão, nós realmente vacilamos, erramos, não sabemos legislar, não sabemos analisar corretamente os projetos. Porque é isso que fica parecendo. Eu sempre disse isso e continuo afirmando. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas sobre a questão de que um projeto como esse não possa ser de iniciativa do Legislativo. Claro que quando você fala de legislação, em sua grande maioria, a legislação ela não é matemática. Então, aquilo que eu interpreto, que eu entendo de um artigo constitucional, de um parágrafo ou de uma lei qualquer, não é a mesma coisa ou a mesma visão ou a mesma interpretação que todo mundo terá. Essas divergências, elas são comuns, estão aí os procuradores, entre os deputados tem muitos formados em direito que sabem perfeitamente disso. Mas, ao mesmo tempo, não é possível que tantos projetos sejam considerados inconstitucionais e recebam vetos. Então, assim, eu raramente acompanho um veto do governo, a menos que me convença muito claramente de que ali há, sim, um problema de vício de iniciativa, um problema de inconstitucionalidade, porque senão eu, às vezes, estou votando contra mim mesmo, porque, assim, como eu aprovei um projeto, depois eu voto contra esse projeto ao apoiar um determinado veto. Então, talvez, nós devêssemos aqui mesmo fazermos uma reflexão de como nós aprovamos os projetos nessa casa e como as comissões analisam esses projetos, Então, nesse sentido, não voto contra o veto do governo, porque esse é um posicionamento meu. Que se as pessoas pegarem uma avaliação de quantos vetos chegaram nessa casa no meu primeiro mandato e quantos vetos eu apoiei, a menos que já na votação eu tenha sido contra aquele projeto, ou então que haja realmente um convencimento muito claro de que aquele projeto precisa realmente ser vetado. Então, é uma questão, assim, de pensar sobre como nós legislamos nessa casa, porque nós precisaríamos fazer uma avaliação sobre isso. Eu estive outro dia na Procuradoria dando uma palestra lá na abertura de um programa que eles fizeram muito bom, por sinal, e eu disse isso para eles. Olha, eu tenho uma crítica muito grande de fazer a PGE, que é, muitas vezes, inclusive, de fazer pareceres de veto, que é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então, assim, essas coisas precisam ser melhor pensadas e nós precisamos pensar melhor sobre como nós tramitamos os nossos projetos e como nós os apoiamos aqui. Muito obrigado, presidente.